Também falando de câmera, eu também já sei a opinião do Nantes, mas é claro que você pode comentar. O que você acha das câmeras que os policiais estão usando? Isso. Câmeras, as chamadas câmeras corporais, a gente tem que analisar aonde elas foram criadas. Tudo que tem nos Estados Unidos de 5, 10 anos para trás chega para o Brasil. Sim. Eu me recordo quando eu assisti o filme Assédio Sexual. Você lembra aquele filme famoso? Não sei. Com a Demi Moore? Foi um puta filme Moore famoso. eu conheço. Teve um puta filme lá na época, e aqui nem se falava em assédio moral, e lá já era forte. Então, tudo que acontece lá, nos Estados Unidos, em matéria de legislação, tanto civil como criminal, chega aqui. Eu tenho um grande amigo na polícia de Nova York. Se vocês procurarem até na internet, é um baiano, que hoje é naturalizado, e ele trabalha na polícia de Nova York, chama Meia-Noite, tá? E o Meia-Noite, eu converso muito com ele. Caralho, meu irmão. Com todo Meu irmão, respeito. quando fala esse nome pra você, o que tu imagina? Meia-noite. Porra, e vou te falar, um maluco muito Gigante. gigante. Um terno e uma gravata assim, branco, entendeu? Um chapéu branco, um óculos assim na ponta do nariz, um charuto, Não, uma Meia-Noite é tatu. fera, cara. É um brasileiro que tá lá já há 15 anos. E eu, quando tenho assim, alguma dúvida, eu ligo pro Meia-Noite. E quando começou as câmeras em São Paulo, eu liguei pro Meia-Noite. Porque o Meia-Noite é polícia. É a polícia dos Estados Unidos. E eu falei, tá tendo aqui uma polêmica muito grande em relação às câmeras policiais. Ele falou, mas por quê? Eu falei, porque o policial se sente constrangido, que atrapalha o trabalho. Ele falou, pera um pouquinho. Aqui nos Estados Unidos, isso tem mais de 20 anos. E aquilo o policial aceita e a sociedade aceita. Então, lá, tudo que começa, a resistência. Essa resistência, com o tempo, ela vai sendo minimizada e depois ela é aceita. Então, isso vem dos Estados Unidos como de outros países. O fator muito positivo é a prova que você faz para ser apresentada contra um criminoso. E outro detalhe, o Nantes sabe muito bem disso, as pessoas desacatam muito o policial. As pessoas distratam muito o policial. E com a câmera, muita gente se inibe de falar. Inibe. Isso Isso é ponto positivo. Muita gente se inibe. Porque imagina, você começa a desacatar, o policial aciona, quando ele vê a luz estralando, vê que tá gravando, o cara... Segura a onda. Ele segura a onda. Isso de fato, é um fator positivo da câmera. Olha, teve uma ocorrência, Igor. Que viagem. Eu acho uma viagem, cara. Efeito psicológico, cara. Teve uma ocorrência que a gente gravou no meu programa, na Operação de Risco. Foi uma ocorrência muito triste. Eu não distrato. Ou por medo ou por respeito. Eu não distrato. Não, Os dois estão ligados. Não, um batalhão de choque entrou na favela do Paraisópolis. Uma grande operação, isso foi ano passado, tá? Então entrou muita gente e eles trocaram tiro com a PM. Então houve troca de tiro, os policiais todos com baricã e um tenente que estava abrigado, fazendo disparo de fuzil contra fuzil. E em dado momento, este tenente, ele leva um tiro de fuzil, acho que o sargento ficou sabendo, Foi na no antebraço. Tá? Esse criminoso que atirou também foi acertado, foi socorrido e não morreu. E a Bodycam gravou essa cena. Gravou a cena da pessoa atirando e gravou a cena do tenente sendo atirado. Então nós trouxemos o tenente no meu programa, a Polícia Militar me cedeu essas imagens, mostramos como se fosse um filme, mas é um filme da vida real. Tá? Então a câmera, nessas situações, ela te ajuda a fazer prova contra o criminoso. Entendi. Então há situações que ela é... Que ela tem situações benéficas. Sim. O que muitas vezes, que aí entra no ponto de vista prático, principalmente meu, é algumas análises que eu faço. Da distorção do uso da câmera. O senhor citou muito bem, foi muito feliz, que foi algo importado, foi algo trazido dos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos... Você sabia que é proibido utilizar como prova contra o policial a câmera? As imagens? Não sabia. E aí eu explico por quê. Porque, por exemplo, a câmera ela grava em 60 frames por segundo em 4K. Eu acredito que chama os lumens dela, né? A captura de lumens dela, se você pegar uma imagem no celular do ambiente totalmente escuro, você pega na câmera, parece que é de dia. Então, ou seja, a imagem é distorcida da realidade, do que o olho humano está enxergando. Bem como a situação. Muitas vezes você vai sacar uma latinha dessa
eu posso enxergar uma arma dependendo do nível de estresse que eu esteja na atuação, da onde eu tenha vindo. Você imagina nessa própria troca de tiro que o tenente estava. Ele acabou de ser baleado, ele acabou de tomar um monte de tiro de fuzil, de repente me aparece um cara com um objeto escuro na mão, num ambiente escuro. E esse tenente efetua disparo contra essa pessoa. E muitas vezes as imagens também... devia ter pensado. Não, porque... Pô, irmão, o que é isso? É um porque fuzil? as pessoas justamente, muitas vezes, quando é utilizado no processo, o que é feito? O desdobramento dos frames, 60 frames por segundo, são 60 fotos. Então o cara pega foto a foto, aqui, ó, nesse exato momento ele deveria ter visto que era uma garrafa de coca e que não era uma arma. Tem se utilizado isso processualmente, e aí é onde os policiais que estão atuando, o cara começa a ficar amedrontado. Ele fala, porra, mano, tem uma situação, por exemplo, se eu não me engano, foi em Ribeirão Preto, que o policial tinha tomado um monte de tiro, na sequência tem um indivíduo descendo do carro, o policial efetua disparo nesse cara. E aí foi feito o desdobramento das imagens, que passou até no Fantástico. E aí foi feito o desdobramento das imagens e começaram a utilizar para falar que o policial não deveria ter atirado naquele segundo indivíduo. Aí você fala, peraí, meu irmão, você está tomando tiro, sua vida está sob risco, é fração de segundo, você atira ou não atira. E aí é onde que eu acredito que aqui não se deveria utilizar as imagens, até porque a própria Constituição prevê que você não pode constituir prova contra si mesmo. E você está ali constituindo prova, então assim... inclusive existe um estudo americano também, que se eu não me engano foi feito pela FBI, que comprova que as imagens elas geram uma distorção da realidade do que você enxerga no momento de estresse. Já existe esse estudo, tem um estudo americano sobre isso. Então, assim, eu acho excelente, tem trazido benefícios com relação a conjunto probatório para elucidar uma ocorrência. Porém, também em situações que muitas vezes o policial sob estresse ali na adrenalina agiu, os policiais têm sido... Condenação eu não me recordo ainda de ter havido. Porém, gera todo um desgaste. Você imagina que você é policial, o policial ganha muito bem, né? Aí você tem que responder um tribunal do júri e para começar um advogado vai te cobrar R$100.000 para você defender. Então, não, o policial sofre. Aí muitas vezes o policial é submetido a 1, 2 vezes ao júri, meu irmão. Imagina, o cara tem que vender a casa. Chega o Nantes para mim e fala assim, cadê o documento? Aí eu faço assim. Pronto. Ou então, Exatamente. toma aqui meu documento. Exatamente. Vou tomar? Agora, a câmera atrapalha uma coisa também importante, é o seguinte. Isso a gente pode falar hoje, nós somos aposentados, tá? Mas eu tive um caso recente onde um policial da ativa do Rio de Janeiro me confessou o que ele fez para esclarecer o crime contra o Tim Lopes. Então imagina a seguinte situação, o Tim Lopes foi fazer um trabalho e ele sumiu. Foram na delegacia do Rio e lá estava um policial civil, e lá tem outras nomenclaturas, é o detetive, e foi atendido por um rapaz que era jovem, chamado Daniel Gomes. E ele atendeu e ele percebeu a gravidade dos fatos. Ele reuniu um monte de polícia, foi lá para a Vila Cruzeiro, fizeram uma varredura, ouviram zum, 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 se o Lopes sumiu. E na cabeça deles ele podia ter estado em refém. Ok. E uma pressão da imprensa, da Rede Globo, onde está o Tim Lopes, e aquilo ficou dias, e estava na mão desse investigador, desse detetive. Bom, ele está lá trabalhando, e isso ele me contou no meu YouTube Na Cena do Crime, ele contou isso, e eu até fiquei preocupado, mas depois ele explicou por que ele contou. Algo que um policial não conta. E daqui a pouco eu quero falar o problema da câmera. Ele estava trabalhando no 7º dia do desaparecimento do Tim Lopes, quando a polícia militar chega com um traficante que foi pego com droga para ser preso. Falou, Daniel Gomes, tá aqui, ó, pegamos esse cara aqui em flagrante. Beleza. Ele começa a conversar, vocês pegaram ele aonde? Vila Cruzeiro. Pô, Vila Cruzeiro ele já lembra do Tim Lopes. Ele chega, ele pega esse rapaz, leva para uma sala e fala, você é da Vila Cruzeiro? Ele falou, sou. Ele falou, o que aconteceu com o Tim Lopes? O cara olhou para ele e falou assim, mas por que eu vou falar para você? Eu tô preso, filho. Pô, você tá me tirando? Ele falou, não, mas você sabe o que aconteceu com ele? Eu falei, olha, vou ser muito sincero com o senhor. Eu não sei. Mas se eu
bater papo com 3, 4 pessoas, eu vou descobrir quem é. E aí, olha a situação que está o polícia. Ele, policial com uns 35, 40 anos, ele pegou e falou o seguinte, se eu te soltar, você me fala o que fizeram com ele? O cara falou, eu prometo que eu falo. Porque eu estou em cana. Ele estava em cana no tráfico. E fica preso um tempo. Ele não queria ser preso. E o policial também confiou no semblante dele. Ele tinha um celular velho, deu o celular na mão e falou, olha, você vai lá, você conseguindo alguma coisa, você me liga e joga fora o seu celular. Só que tinha 2 policial militar. Mas é tudo parceiro, policial de área, policial, tudo parceiro. Ele chamou os 2 PM e falou, olha, o cara pode ser que ele me ajude a resolver o caso do Tim Lopes. Os polícias entenderam, porque era um crime menor para você resolver um crime maior. Daqui a pouco eu pego esse cara de novo. Você entendeu? E tem até uma justificativa legal quando você faz isso, doutor. Você ainda pode, mas infelizmente não é bem interpretado. Não poderia ser bem interpretado se estivesse sendo gravado. Isso aí não, mas se tivesse gravado, não teria. Tô entendendo. Então o que aconteceu? Esse cara soltou o traficante, que era do Comando Vermelho. E esse cara, ele falou, eu vou cumprir minha palavra, porque no Rio o bicho estrala. Ele falou, eu vou cumprir. Bom, deu 70 horas, toca o telefone do Daniel Gomes. Falou, olha, o negócio é o seguinte, pega papel aí. Contou tudo o que aconteceu. Ele falou, olha, ele foi tirado da Vila Cruzeiro, foi levado para outro lugar, foi levado... O local onde queimaram ele no forno de micro-ondas e... Os restos, as cinzas estão em tal lugar. E ele falou, pega a caneta. Igor, o cara fez um mapa. Falou, você vai subir o morro tal, você vira na terceira árvore. E eu fiz um X. O Daniel Gomes pega tudo aquilo, junta a polícia, vai e chega nesse lugar como se fosse o mapa do tesouro. E chegando lá, ele encontra debaixo da pedra uma série de cinzas. Só que nessas cinzas tinha um pequenino pedacinho de uma costela, aonde se podia fazer o exame de DNA. E junto tinha um pedacinho da câmera, da microcâmera da Rede Globo que estava com ele. Foi feito o exame de DNA, o que aconteceu? Era o Tim Lopes, ele deu o nome de todos que participaram e todos foram presos. Por que eu contei essa história? Primeiro, por que o Daniel Gomes me contou essa história? Eu fui pro Rio para ele me contar. Porque ele falou para mim, ele já está com 72 anos na ativa e o crime que ele cometeu está prescrito. Aí sim, pô, entendi. Corajoso, porque eu falei para ele, você está me dando essa exclusividade e você está contando uma história da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Porque ninguém sabia como que esclareceram a morte do Tim Lopes. Foi o Daniel Gomes cometendo, entre aspas, um crime. E o que o sargento falou... Eu só quero complementar isso. O policial antigamente fazia troca. É verdade, mentira? Troca da cana. Fazia troca da cana. Você tem uma cana pequena, você fala, me entrega a casa-bomba, me entrega o traficante. O cara, às vezes, entrega. Às vezes, você pode até confiar e dar no o burro. Hoje, com a câmera, acabou a troca. Então, se você falar para mim o grande prejuízo, além desse que o Nantes fala, que uma má interpretação da imagem, essa troca que você vê em todo filme americano, que o policial troca, isso acabou com a câmera. Então você deixa de esclarecer um crime maior, de fazer uma troca, porque a câmera, se o policial fizer isso e isso vir à tona, é cadeia. Pode perder o cargo. Mais um prejuízo da câmera, bem nessa linha do que o senhor está falando, nós trabalhamos com muita informação nas ruas. Então, muitas vezes... interior da comunidade, fazendo uma incursão, às vezes tem muita gente de bem dentro das favelas. Sabe disso aí. E às vezes você encontrava a Dona Maria lá, Dona Maria, eu tomar um café aqui, tá cheiroso. Você chegava lá, começava a conversar com ela, a mulher simpatizava, não aguenta mais o traficante na porta de casa, falava assim, a casa do lado ali. Então você saía, entrava em mais meia dúzia de casa, para o cara não se ligar que você tinha saído da casa da Dona Maria, e depois você ia lá e dava o flagrante. Pegava. Só que hoje, como é que a Dona Maria, olhando para a câmera, vendo que tá gravando ela vai falar? Ela sabendo que o advogado, porque essas imagens vão ser anexadas no processo. Ela sabendo que o advogado vai ter acesso às câmeras. E até mesmo por proteção a ela, como é que eu vou ter coragem
de expor a Dona Maria, mesmo que ela não saiba que ela está falando que pode ser visto pelo advogado do criminoso. Como é que eu como policial, vou ter coragem de expor uma pessoa dessa? Eu não vou. Até aquelas mesas que chegavam na porta da viatura assim e falavam, meu, tá acontecendo um sequestro, os caras estão com a vítima mocosada do lado da minha casa. Até essa vítima você tem que ter um cuidado, porque isso vai ser anexado nos autos do processo e o advogado de defesa do bandido vai ter acesso. E não duvidando dos advogados, mas infelizmente a gente sabe que existem maus profissionais. Quem me garante que o advogado que vai pegar esse caso não entrega essas imagens para o bandido para que a vítima possa sofrer o denunciante possa sofrer uma retaliação. Então ficou complicadíssimo de trabalhar. Isso aí eu vejo que, embora tenha os pontos positivos, mas ajudou demais o crime. É verdade, a troca acabou. A troca era uma coisa comum, né? Era uma coisa assim. E era algo que, ajudava a polícia. Funciona. E esse cara virava um cagueta. Vocês pegavam uma intimidade. Pô, esse cara foi sério. Esse cara virava um cagueta. Então isso acabou. Isso realmente... E o que